Professora e atriz. Professora e atriz. Professora e atriz. Uhum. Quando que você decidiu que você queria ser professora e quando você decidiu que você gostaria de ser atriz? Eu nunca decidi que eu queria ser professora. Eu decidi sempre que eu queria ser atriz, quando eu ainda estava na escola. Mas na verdade eu só comecei a fazer teatro porque eu queria sair da sala de aula, eu achava a escola um porre, assim. Acho que eu estava na 8ª série, e aí passou um cara, que é o Tom Barros, chamando na escola para montar um grupo de teatro, que ele ia fazer uma apresentação no final de ano. Aí eu perguntei para ele se era durante o horário de aula, ele falou que sim, eu falei, então tudo bem. Não quis nem saber o que era, só queria ficar fora da sala de aula. Você era uma aluna exemplar, uma aluna CDF, ou uma aluna bagunceira, revoltada? Qual era a sua postura na sala de aula? Então é engraçado, a minha relação com a escola sempre foi muito doida, assim, porque eu fui boa aluna, sempre fui muito boa aluna. Mas tinha uma coisa que era difícil para mim, que eu achava a escola muito devagar, assim. Eu fui criada com a minha avó a vida toda. E quando eu entrei na escola eu já sabia muita coisa. Minha avó me enchia de livro, acho que ela não tinha direito o que fazer comigo, eu ganhava livro, caderno, lápis de cor, giz de cera. Eu sempre gostei desse universo de escrever, de desenhar e tal. Então quando eu entrei na escola eu já era, tipo assim, já estava super bem, eu não precisava de um apoio, de que as pessoas ficassem me ensinando as coisas, eu era super rápida. E a minha escola, nessa época que eu decidi fazer teatro, a minha escola era horrível, assim, a escola pública, e para você ter uma ideia, eu não tive aula de biologia, química e física, a vida toda, praticamente, assim. Tive pouquíssimas coisas porque os meus professores surtavam no meio do caminho. E eles faltavam muito, aí eu tinha só professor eventual, eu não aguentava mais professor eventual. E eu sabia que eu queria prestar vestibular e tal. Eu não sabia, antes de fazer teatro, eu sabia que eu ia fazer alguma coisa relacionada à arte, mas eu não sabia exatamente o quê, porque eu gostava muito do movimento hip hop. Tinham vários grupos no meu bairro e tal, e eu gostava de cantar, de dançar, de ir para os movimentos, assim, era mega fã de Racionais MCs e Sabotagem. Então a escola para mim, é óbvio que eu não ia me dar bem na escola, assim, era um lugar... Nossa, todas, mas... Acho que Negro Drama, do Racionais MCs. Sério? É assim, tá? Negro Drama, entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama, negro drama, cabelo crespo e a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura, negro drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela, longe, meio, ofuscada, sente o drama, do amor à vingança. Ai, não lembro direito. É lindo. Tem alguma professora que te marcou assim, alguma professora que você sempre lembra que foi muito importante na sua trajetória escolar? Eu tive professoras ótimas, assim, elas eram muito especiais, mas eu brigava muito com elas. Eu tenho um amigo muito querido que a gente sempre estudou junto, o Flávio Queiroz. E a gente era terrível, porque a gente fazia teatro junto, a gente lia muito junto. E tinha uma professora que odiava a gente, que era a Dona Dilena, era a professora Dona Dilena, de português e literatura. Ela foi de português primeiro e depois no colegial ela foi de literatura. E ela enchia a gente de livro e a gente lia tudo, só de pirraça. E a gente ficava com raiva porque era só a gente que ela fazia ler. Nossa, e ela fez a gente ler várias coisas, assim, período romântico, José de Alencar, Dom Casmurro, todas essas bibliografias de vestibular. E aí depois a gente entendeu que ela gostava da gente, que de alguma forma ela estava incentivando a gente também. E tinha uma outra professora que era a Silvia, que é amiga nossa até hoje em dia, assim, que é uma professora de história. E ela entendia muito da nossa rebeldia na escola, assim. E ela saía para beber com a gente. Um dia ela quase foi presa porque a polícia pegou a gente bebendo com ela com uniforme numa praça na Zona Norte. Ela é muito louca, assim.
E eu acho que esse período foi muito essencial para eu fazer o que eu faço hoje, para eu voltar para a escola como professora, mesmo sem ter escolhido, porque eu queria fazer teatro e eu me formei num curso de teatro e educação e uma possibilidade de eu ganhar grana era dar aula. E a dona Edilene, ela se vestia como? A gente falava que ela era pistoleira. É, porque ela era uma senhora metida gostosona, assim, sabe? Ela sempre tinha umas calças justas, um colete, um cabelo, assim, meio anos 70, um santão, assim, maquiadona. E a voz dela era? Nossa, ela tinha uma voz de pigarra, de cigarro, assim, sabe? Ela tossia muito, acho que ela fumava demais, sei lá. E a Silvia? Ai, a Silvia é muito doce, assim. Ela é baixinha, assim, do meu tamanho. Ela é muito doce, ela é uma mulher super guerreira, especial, assim. Leva a família inteira na costa, dá aula a vida toda, tem paixão por história. Ela foi a única professora que falou de história do Brasil do jeito que a gente sabe, que a gente intui, mas que a gente não aprende na escola. Então você acha que essas pessoas foram importantes na sua trajetória e Foram muito. até você chegar no seu curso Uhum. e assumir a sala de aula? Quando eu assumi a sala de aula, eu tive muitas experiências ruins, assim, muitas mesmo. Não pelas crianças, nem pelos adolescentes, nada. Mas porque eu não queria estar lá, eu só estava lá para ganhar dinheiro mesmo. Depois de um tempo, aliás, depois de muito tempo, acho que só uns 2 anos, que eu comecei a convergir o que era o meu trabalho no teatro e o meu trabalho dentro da sala de aula para a mesma coisa. Entendendo os 2 lugares com alegria também, porque eu não tinha nenhuma alegria em ir para a sala de aula. E aí teve uma coisa que me marcou muito quando eu comecei a dar aula. Não, já fazia um tempo que eu estava dando aula, que existia um projeto de educação integral na minha cidade. E eu e vários amigos, a gente era responsável pela oficina de teatro, dança e circo. E eu estava curtindo, foi quando eu comecei a curtir. Que eu fui para umas escolas que eram lugares muito difíceis, mas que tinham crianças extremamente habilidosas. Crianças muito carinhosas, carentes e tal. E aí a minha relação foi mudando com a escola. Eu tinha uma máscara de professora, porque, sei lá, né, tinha um pouco de medo também. Mas depois eu entendi que eu podia ser eu mesma e que se dane, que estava tudo certo. Só que nessa época foi terrível, porque assim, eu estava com várias aulas, estava super feliz, porque começou a dar certo, estava curtindo. E um dia, sem querer, eu encontrei uma professora, nessa escola eu estava com as aulas de circo, encontrei uma professora que era de dança. E eu perguntei para ela, e aí, como é que estão suas aulas, tal, não sei o que, a gente pode trocar umas coisas, né, desenvolver uns projetos junto. Sem querer, não sei porquê, coisa do destino mesmo, eu perguntei para ela quanto é que ela ganhava por hora aula. E ela me falou assim, era pela mesma empresa que a gente recebia. Ela falou que me ganhava tipo R$20 hora aula. Sabe quanto eu estava ganhando? 8. Pela mesma quantidade de aulas, pelas mesmas crianças, a gente só trocava turno assim. Daí eu fiquei puta, nossa senhora, aí eu queria morrer. Aí eu comecei a ligar para todos os meus amigos que trabalhavam pela mesma empresa. E aí a gente descobriu que eu e mais 2, eu, a Vanessa e Danilo, a gente ganhava 8. Aí uma outra, tipo, Thalita, assim, ganhava 10. Aí os outros iam ganhando de acordo com alguma coisa que a gente não sabe o que. Aí foi muito ridículo, assim. Aí todo mundo largou a empresa, aí foi uma merda, porque a gente tava no meio do ano. Aí todo mundo ficou sem grana, assim, mas foi horrível. Até hoje eu não entendo por que eu ganhava menos. Na época você, então, a sua atitude diante dessa situação foi abandonar? Foi, eu não podia continuar. Mas como que eu ia continuar fazendo o mesmo trabalho que outra pessoa, sabendo que ela ganhava 20 e eu 8? Eu mandei a escola merda. Claro que assim, eu fui conversar com a diretora e eu disse que eu não tinha nenhum problema com ela. Mas que eu não podia continuar. Seria um suicídio lento, eu não podia continuar até o final do ano. E eu tive amigos que precisaram continuar, assim, que ficaram depressivos no meio do caminho, porque eu tenho a minha família, eu não... E quanto custava o passe para você chegar até a escola? Isso que é o mais absurdo. Na época... Você ganhava passe?
Não lembro. Mas independente disso, quanto custava o passe, né? Devia ser tipo 2,70. Imaginei de volta, dois. Qual era o horário? Que horário que você trabalhava? Não, eu tinha muitas aulas. Eu tinha tipo umas 4 aulas de manhã e 4 aulas à tarde. Era tipo horário cheio, assim. Eu sei que eu fiz as contas quando a menina falou que ela ganhava R$20 e eu 8. Ela estava ganhando mais que o dobro do que eu estava ganhando. E o mais absurdo, ela não era formada. Ela nunca tinha passado por uma universidade. Ela dava umas aulas, tinha começado a dar umas aulas de jazz numa academia. E eu que tinha feito oficina e workshop a minha vida inteira, que sempre me lascava, eu comecei a trabalhar para fazer teatro. Eu comecei a trabalhar, nem lembro quantos anos eu tinha, eu cuidava das crianças lá da minha rua, para eu ganhar grana, para eu ter passe de ônibus, para eu ir fazer oficina. Eu sempre fiz oficina, sempre fiz workshop, sempre fiz curso. Quando eu entrei na universidade, eu já estava muito direcionada. Eu sabia que era uma merda eu ter escolhido fazer arte, financeiramente falando, mas que era o que me satisfazia. O que você acha que se passa na cabeça dessa empresa em pagar essa diferença tão